Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me. He talks with me. He can just speak to this rich man or that rich man or this people or that people, and no need of me have to worry about it. See, God just takes care of it all. Brother Roy, that's the way to live. Just let Him take care of it. It's so good. Estão vendo? Ele simplesmente pode falar com este homem rico, ou com aquele homem rico, ou com este povo, ou com aquele povo, e não há necessidade de me preocupar com isso. Estão vendo? Deus cuida de tudo. Irmão Roy, é assim que você deve viver, simplesmente deixar que Ele cuide disso. É tão bom. Now, let us turn in our scriptures to the 4th chapter, and let's begin to read about the 12th verse of the 4th chapter of the Gospel according to St. Matthew. Agora, vamos abrir nossas escrituras no capítulo 4 e vamos começar a ler por volta do versículo 12 do capítulo 4 do Evangelho segundo São Mateus. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed unto Galilee. Leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun at Nephthalim. Estando Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon, em Naftali. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. The people that sat in darkness saw great light. And to them that would sit in the regions of the shadow of death, light is sprung up. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. I want to speak on the subject, and from that time. You know,
as human beings, we all think of things from a certain time, such and such a thing taken place. And from that time. Quero falar sobre o tema e desde então. Sabem, como seres humanos, todos nos lembramos de coisas de determinado tempo. Tal e tal coisa aconteceu e desde então. And now, many times you meet an old man or an old woman, and they like to refer back to a time that something taken place that they can distinctly mark it out and say it was at that time. E agora, muitas vezes, você se encontra com um ancião ou uma anciã e gosta de se referir a uma época em que algo aconteceu, que pode distinguir claramente e dizer, foi naquela época. Now I suppose there's practically all of us here tonight could call to remembrance of certain things that taken place at certain times. From that time, something changed. Agora, suponho que praticamente todos nós aqui esta noite poderíamos trazer à memória, nos lembrar de certas coisas que aconteceram em determinada época. Desde então, alguma coisa mudou. Such and such a thing. It happened at that time, and from that time on, it was different. Tal e tal coisa aconteceu naquela época e desde então ficou diferente. And it's a good thing that we can, and some of those memories of things that we think of is worthy things that changed. And there's some things that is not so worthy of thinking of. E é bom que possamos, e algumas dessas lembranças, coisas que são dignas das quais nos lembrarmos, que mudaram. E há coisas que não são tão dignas de se lembrar. For instance, if the woman of an ill fame, that she said, there was a time that I was a good, righteous, moral girl. And on a certain night or a certain place, a certain thing happened. Por exemplo, se a mulher de má fama que disse, houve uma época em que eu era uma boa moça, justa e de moral, e certa noite, ou em certo lugar, certa coisa aconteceu. And since that time, she's been on the wrong road. Her life has been marred with sin and blackness and darkness, and only judgment waits her. But she can remember from that certain time it happened, when she took the wrong road. E desde então, ela está no caminho errado. Sua vida ficou marcada pelo pecado, trevas e escuridão. E só o juízo a espera. Mas ela pode se lembrar que desde certa época isso aconteceu, quando ela pegou o caminho errado. The drunk man tonight on the streets that's trying to drink his sorrows away. You might pick him up, like I was down on the Bowery here some time ago in New York, the great center of the drunken people. O bêbado, hoje à noite, nas ruas, tentando afugentar suas tristezas com bebida. Você poderia erguê-lo, como eu estive no Bowery aqui faz algum tempo, em Nova York, a grande concentração de gente bêbada. I was walking with a certain minister, and there laid a man, just plenty of man, harmless, helpless, laying there with the front of their clothes all wet and their beards all over their faces and just in a terrible condition. And they were perfectly harmless. Eu estava andando com certo ministro e havia um homem deitado,
Oh, grande quantidade de homens inofensivos, desamparados, deitados lá com a parte da frente da roupa toda molhada e todos barbudos e numa condição terrível. E eram totalmente inofensivos. And this minister said, pick that one up and just ask him. Now I went over to this man which was laying with 1 foot across the bumper of a car and his head laying down on the street. And where that he had been unable to go at times to the restroom, and so he was just in a terrible condition. E esse ministro disse, levante esse e pergunte-lhe. E fui até aquele homem que estava estendido com um pé no para-choque de um carro e a cabeça na rua, e onde não teve condições de ir de tempos em tempos ao banheiro. Oh, ele estava numa condição terrível. And I took a hold of him and I said, can you speak? And he wouldn't make me no answer, so the minister got down. He knowed more about how to deal with him. And he asked him, who are you? E eu o segurei e disse, consegue falar? E ele não me respondia. Então o ministro se abaixou, ele sabia mais como lidar com ele. Ele perguntou, quem é você? Finally he got him roused up enough to say, if you'll buy me a drink. And come to find out, he could point his finger to the bank that he used to be president of. E finalmente o despertou o suficiente até que ele disse, se me pagar uma bebida. E descobri que ele podia apontar o dedo para o banco do qual tinha sido presidente. Well, he said, we are preachers. Could you tell me what took place? If you'll promise me a drink. Well, we couldn't do that. I said, I couldn't add sorrow to your sorrows. I want to help you. Bem, ele disse, somos pregadores. Poderia dizer-me o que aconteceu? Se me prometer uma bebida. Bem, não poderíamos fazer isso. Eu disse, não poderia acrescentar tristeza às suas tristezas. Quero ajudá-lo. All his story, he come home one night and there was what he called a Dear John letter on the table. Then his wife had left him and he loved her and she had taken his children and he was divorced and she had run away with another man. Toda a sua história. Ele voltou para casa certa noite e havia uma carta que ele chamou de abandono em cima da mesa. Então sua esposa o havia deixado e ele a amava e ela havia levado os seus filhos e ele ficou divorciado e ela havia fugido com outro homem. And he said, I didn't know what to do to shoot my brains out or what to do, so I went down to the saloon, and from that time, there he was. That's all over the world. E ele disse, não sabia o que fazer, estourar os miolos ou o que fazer. Então eu fui para o bar e desde então lá estava ele. É assim no mundo inteiro. The liar. You might take one, as I said to a man one day that I thought was telling jokes, and come to find out that he told so many lies that he really believed them himself. And I said, what makes you do that? And I sat down to talk with him. I said, I want to ask you, those stories are too wild for people to believe. O mentiroso. Você pode pegar como eu disse, a um homem certo dia que achei estar contando piadas e descobri que ele havia contado tantas mentiras que realmente acreditava nelas, ele próprio. E eu disse, o que faz você fazer isso? E sentei-me para conversar com ele. Eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Essas histórias são muito absurdas para as pessoas acreditarem. He said the first one I can ever remember telling
He said, I was a little boy that was raised in a good home. And he said, I went out and smoked corn silk cigarettes just to be smart. And Ele disse, a primeira que me lembro de ter contado, ele disse, eu fui um garotinho criado em um bom lar. Ele disse, saí e fumei cigarros de cabelo de milho só para ser o espertalhão. E I'd eat some coffee to take it off of my breath. And he said, I'd done it back behind the old chimney behind the house. And he said, I'll never forget when Mother caught me up and said to me, Sonny, let me smell your breath. comi grãos de café para tirar o hálito e ele disse, fiz isso atrás da velha chaminé atrás da casa. E ele disse, nunca vou esquecer, quando minha mãe me pegou e me disse, meu filho, deixe-me sentir seu hálito. And I blew my breath into her face and she said, you've eaten coffee to take something off of your breath. What have you been doing? Have you been smoking cigarettes? E soprei meu hálito no rosto dela e ela disse, você comeu grãos de café para tirar alguma coisa do seu hálito. O que andou fazendo? Andou fumando cigarro? And he said, something told me to tell her the truth. He said, but I said, no, Mama, I crossed my heart. I haven't been smoking cigarettes. He said, and from that time, that started it. E ele disse, algo me disse para lhe contar a verdade. Ele disse, mas eu disse, não, mamãe, eu juro, não fumei cigarro. Ele disse, e desde então, isso começou. We can all find something that began at a certain time. And from then on, things was changed. Todos podemos encontrar algo que começou em um determinado momento. E a partir dali, as coisas mudaram. And there's other worthy things that we could think of. Man with good intentions has tried to start things anew, to do things at certain times. E há outras coisas dignas sobre as quais poderíamos refletir. Homens com boas intenções têm tentado começar coisas de maneira diferente, fazer coisas em determinado momento. For instance, when electricity was first found by Benjamin Franklin and he was able to conquer it, they began to say, from this time on, there'll never be no more wars. Because of this electricity could be put into fences with such a high voltage till no man could cross it. They meant well. Por exemplo, quando a eletricidade foi descoberta por Benjamin Franklin e conseguiram dominá-la, começaram a dizer, a partir de agora, nunca mais haverá guerras, porque essa eletricidade poderia ser colocada em cercas com uma voltagem tão alta que ninguém poderia cruzá-la. Eles tinham boas intenções. And right after the First World War, when the Kaiser Wilhelm signed the Treaty of Peace, we were told here in America, I was a boy of about 9 years old, but I can remember of the people all saying, we'll never have another war. From this time on, it's settled forever. But we had another war. E logo após a Primeira Guerra Mundial, quando Kaiser Wilhelm assinou o Tratado de Paz, disseram-nos aqui nos Estados Unidos. Eu era menino de uns 9 anos, mas lembro-me das pessoas dizerem, nunca mais teremos guerra. De agora em diante está resolvido para sempre. Contudo, tivemos outra guerra. And when the great UN, or I would say before that, they formed what was called the League of Nations. And they said, now we'll have no more wars because we've got a League of Nations that will patrol the world.
And if there is an uprising somewhere, these men out of every nation will go there and police the world. But it was a failure. They went right on having war. And the UN will become the same thing. E quando a grande ONU, ou eu diria antes disso, formaram o que chamou-se Liga da Nação. E disseram, agora não teremos mais guerras, porque temos uma Liga das Nações que patrulhará o mundo. E se houver uma revolta em algum lugar, esses homens de todas as nações irão lá e policiarão o mundo. Porém, foi um fracasso. Eles continuaram tendo guerras e a ONU se tornará a mesma coisa. We are told now by prediction that tomorrow night or Sunday night, the same man that predicted Pearl Harbor to the exact moment that the airplanes would bomb it, said that Sunday night at 12 o'clock that 75% of the American people will go into ashes. That Russia will bomb the United States this coming Sunday night at 12 o'clock, the same man that predicted Pearl Harbor. Fomos informados agora por uma predição que amanhã à noite ou domingo à noite, o mesmo homem que predisse Pearl Harbor, o exato momento em que os aviões bombardeariam, disse que domingo à meia-noite, que 75% do povo americano se tornará cinza, que a Rússia bombardeará os Estados Unidos domingo que vem à meia-noite. O mesmo homem que predisse Pearl Harbor. They're not putting it out because people go frantic. I don't believe it. No, because you can't suffer atomic war. If one of theirs passed through the sound barrier this way, we'll throw them that way and the world will go to pieces. Something's got to happen yet before Jesus comes. That's right. Amen. Não estão divulgando isso porque as pessoas entrariam em pânico. Não creio nisso. Estão vendo? Não, porque não aguentam uma guerra atômica. Se um dos deles passar a barreira do som nesta direção, nós os lançaremos naquela direção e o mundo seria destruído. Algo ainda tem de acontecer antes de Jesus vir. Isso mesmo. For instance, the young married couple. There was a certain time that they got married and they put their vows together. And they pledged one to another their loyalty. Por exemplo, o jovem casal. Houve certa ocasião em que se casaram e eles uniram seus votos e prometeram um ao outro sua lealdade. And they said that we will love, honor, and cherish each other as long as we both live. But there come a time that something happened. Eles disseram, amaremos, honraremos e cuidaremos um do outro enquanto vivermos. Contudo, chegou o momento em que algo aconteceu. All these things, there's a time when something happens. And maybe all their vows and all the leagues of nations and so forth maybe had good intentions. But they all come to an end. All become crumbling beneath the feet of man. Todas essas coisas, há um momento em que algo acontece. E talvez todos os seus votos e todas as ligas das nações e assim por diante, talvez tenham tido boa intenção. No entanto, tudo isso chega ao fim. Tudo se desmorona sob os pés do homem. With all the good intentions we could have, but all must come to an end. But there is a time that where man can come to something that's eternal. That's when the time man meets God. That's when something happens that's eternal. Com todas as boas intenções que possamos ter, mas tudo tem de chegar ao fim. Mas há um momento em que o homem pode se deparar com algo que é eterno.
É quando o momento em que o homem se encontra com Deus. É quando algo acontece que é eterno. We do our mistakes and we make our vows on New Year's night to only break them the next day. We turn new pages and we assign vows and we go to priests. We don't, but Catholics do, and make confessions and sign pledges, and we come to the altar and turn new pages. But all in vain. Nós cometemos nossos erros e fazemos nossos votos na noite de Ano Novo apenas para quebrá-los no dia seguinte. Viramos novas páginas e fazemos votos. E vamos aos sacerdotes e nós não, mas os católicos vão. E fazem confissões e assinam compromissos. E nós vamos ao altar e viramos novas páginas, mas tudo é em vão. For the next time somebody crosses our path or something, that old temper will fly right back again. Every time that we get into trouble or something, it'll happen again. Pois da próxima vez que alguém cruzar nosso caminho ou algo assim, aquele velho gênio vai se descontrolar de novo. Toda vez que nos encrencarmos ou algo assim, isso voltará a acontecer. But there is a place where a man can come to a time that will change him forever, for eternal. He that will come to me, I will in no wise cast out, said Jesus. A man can come to God and his whole eternal destination is changed. And a man can meet God and he can never be the same anymore. Mas há um ponto a que alguém pode chegar a um tempo que o mudará para sempre, pela eternidade. O que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, disse Jesus. Alguém pode ir a Deus e todo o seu destino eterno é mudado. E alguém pode se encontrar com Deus e nunca mais poderá ser o mesmo. You can't meet God and ever remain the same person you was. If you turn away from Him, you'll be a worse person than you ever were. If you receive Him, you got eternal life. And He'll raise you up at the last day by His promise. Você não pode se encontrar com Deus e permanecer a mesma pessoa que era. Se você se afastar dele, será pior do que algum dia foi. Se o recebe, você tem a vida eterna e ele o ressuscitará no último dia pela sua promessa. There was a time when there was a man called Abraham who come down out of the Chaldeans, and he dwelt in the city of Ur. And he was just a man, a good man. Houve um tempo em que houve um homem chamado Abraão, que saiu dos caldeus e morou na cidade de Ur. E ele era um homem comum, um bom homem. Perhaps maybe his father perhaps worshipped idols because they come from Babylon. And he was just an ordinary man. And he was getting old. He was 75 and his wife was 65. Talvez, pode ser que ele tenha tido seu pai, talvez adorasse ídolos porque vieram da Babilônia. E ele era um homem comum e estava ficando velho. Ele tinha 75 anos e sua esposa, 65. And Abraham, one day when he was perhaps out in the field hunting or whatever he was doing, picking berries or whatever his job might have been, he met God, and from that time he was changed. E Abraão, certo dia, quando estava no campo, talvez caçando, ou fosse o que estivesse fazendo, colhendo frutas, ou qualquer que fosse seu trabalho, ele se encontrou com Deus, e desde então ele mudou. He could call things that was not as though they were because he had met God. He is know the minute and the hour that he met God, it changed him. And God called him to be the father of many nations. And believed God and believed his promise. Because he had met God.
Ele podia chamar coisas que não eram como se fossem, porque havia se encontrado com Deus. Ele sabia o minuto e a hora em que se encontrou com Deus. Isso o mudou. E Deus o chamou para ser o pai de muitas nações. E creu em Deus, e creu em sua promessa, porque havia se encontrado com Deus. 25 years later, they were trying to discuss him, telling him he believed something was wrong, but the Bible said he got stronger all the time, giving praise to God, because he knew that God had to keep the promise. 25 anos depois, eles estavam discutindo, tentando aborrecê-lo, dizendo-lhe que ele havia crido em algo errado. Mas a Bíblia diz que ele ficou cada vez mais fortificado, dando louvor a Deus, porque sabia que Deus tinha de cumprir a promessa. That's when a man meets God. It changes his makeup. It gives him a super sense. As I was speaking the other night, the natural man only has the 5 senses, but the believer, when he meets God, he gets something different. It's a super sense that lifts him up above the shadows. Isso é quando um homem se encontra com Deus, muda sua constituição, dá-lhe um super sentido. Como estava falando a outra noite, o homem natural só tem os 5 sentidos, mas o crente, quando se encontra com Deus, recebe algo diferente. É um super sentido que o levanta acima das sombras. It makes him believe things that's impossible to come to pass. He still believes they will come to pass because God said so. Amen. When a man meets God, something takes place. Isso o faz crer em coisas impossíveis de acontecer. Ele ainda crê que elas acontecerão, porque Deus disse que sim. Quando um homem se encontra com Deus, algo acontece. There was a time when a man had been trained in all the wisdom, all the theology of the Word of God. He knew it by the letter. He had been schooled. He had all the degrees. Houve um tempo em que um homem havia sido treinado em toda a sabedoria, toda a teologia da palavra de Deus. Ele a conhecia de cor, era instruído, tinha todos os diplomas. He was so smart until he could teach the Egyptian scholars and their teachers. He knew it all by letter. But a coward with it that was running went out the backside of the desert and was herding sheep for a stranger. Era tão inteligente que podia ensinar os eruditos egípcios e seus mestres. Ele conhecia tudo de cor, mas, com isto, um covarde que estava fugindo foi para as partes remotas do deserto e estava pastoreando ovelhas para um desconhecido. But there come a time that when God met him there in the burning bush, and from that time on, Moses was changed. Because he met God in a burning bush, and face to face with God, he couldn't be the same anymore. Mas chegou o momento em que Deus se encontrou com ele lá na sarça ardente. E desde então, Moisés mudou porque se encontrou com Deus em uma sarça ardente. E face a face com Deus, ele já não pôde ser o mesmo. When a man or a woman, I don't care how many vows you make or how many new pages you turn, until you meet God, you can't be changed. But when you once meet God, then you're changed forever. Quando um homem ou uma mulher, não importa quantos votos você faça ou quantas novas páginas vire, enquanto não se encontrar com Deus, você não pode mudar. Mas quando uma só vez se encontrar com Deus, então você muda para sempre. Didn't only change Moses, it changed Israel. It changed Egypt. It changed the world at that time. Because one man met God and took him at his word. Não mudou só Moisés, mudou Israel, mudou o Egito, mudou o mundo daquela época, porque um homem se encontrou com Deus e confiou em sua palavra. Hallelujah.
What we need today is somebody to meet God face to face and talk to Him. The situation. When men meet God, things are changed. Certainly. That's the only way that we can have things. O que precisamos hoje é de alguém que se encontre com Deus face a face e fale com Ele sobre a situação. Quando os homens se encontram com Deus, as coisas mudam. Certamente, essa é a única maneira de termos as coisas. And from that, I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King,